Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre Caio Fábio, né, sobre desigrejados, sobre essas que eu considero bizarrices do mundo gospel, do mundo protestante. E você protestante que está ouvindo isso pode ficar chateado por eu falar que são bizarrices do mundo protestante, mas são realmente, né? São filhos da reforma protestante, quer você queira, quer não, né? E eu queria dizer, né, na minha visão, na minha opinião, que essas coisas elas não são acidentes no caminho, elas são consequências lógicas e eu diria necessárias do protestantismo, tá? Então você pega lá os protestantes clássicos, né? E eles têm toda a norma reguladora, né? O princípio regulador no culto. Eles são organizados, eles vão à igreja, eles guardam o dia do Senhor, enfim, mas tem todo um tradicionalismo, né? Se a gente pode dizer assim. Mas aí você chega em pessoas como Caio Fábio, por exemplo, né? Que são totalmente heterodoxas nas suas crenças, né? E você pensa que é um acidente de percurso, né? Que seria o herege, né? Como muitos protestantes chamam o Caio Fábio de herege. Eu digo que não, eu penso que não. Eu penso que é uma consequência da reforma, né? Daquele princípio da livre interpretação, né? Do livre exame, da livre interpretação. Se você pega a escritura e você pode interpretar como você bem entende, apesar de que muitos vão argumentar que tem sim princípios, né, que regulam a interpretação no mundo protestante, e eu conheço alguns anglicanos, por exemplo, como o reverendo Giordano, que ele realmente é muito coerente em relação a isso, né? Os anglicanos são bem coerentes em relação a isso, porque eles levam em conta, assim, a tradição, né? Então, uma parte da igreja anglicana a gente pode pôr a parte aqui dessa discussão, né? Mas o resto, né? O pessoal da reforma, o pessoal reformado, calvinista, né? O pessoal mais tradicional, presbiteriano, até mesmo alguns batistas, né? Enfim, a reforma como um todo, a gente poderia dizer que sim, que é ensinado esse isolamento, né? As escrituras sendo lidas pelas escrituras, né? Até tem aquele velho chavão de comparar a escritura com a escritura para chegar na interpretação correta, mas no fim você vai ver que não é só a escritura, é só a doxa, é só a minha opinião, né? Então, é a minha leitura, é a minha chave de leitura da Bíblia, das escrituras, que vão definir a doutrina correta. Mas então te pergunto, sobre essa ótica protestante, o que um Caio Fábio, por que ele está errado? Por que ele estaria errado? Se ele está usando o mesmo princípio, ele está interpretando a escritura conforme a visão dele, conforme a consciência dele, né? Por que os desigrejados, chamados desigrejados, aquelas pessoas que não acreditam mais na realidade da igreja, né, institucional, por que eles estariam errados na sua forma de ver? Simplesmente é uma interpretação diferente. Né? Como eu posso dizer que eles são hereges? Eu acredito que pela reforma, pelo princípio protestante, eu não poderia chamar essas pessoas de herege, não é? Porque eles simplesmente estão seguindo a sua consciência, estão interpretando as escrituras livremente, né? Sem as amarras papistas, sem a tradição, né? Eles estão simplesmente usando só a escritura e aplicando ele, né? O Caio Fábio, por exemplo, ele faz distinção entre as palavras ditas literalmente e pessoalmente por nosso Senhor Jesus Cristo, das palavras ditas por Paulo ou pelos outros apóstolos, por exemplo. Ele não as coloca em pé de igualdade. Então ele diz o que é inspirado e o que não é das Escrituras. Ora, se os protestantes não têm a lista, né, do cânon dentro das Escrituras, né, como nós sabemos que não tem, né, não existe a lista dos livros inspirados na Bíblia, né? Por que eu não poderia, como protestante, questionar, né, se algum livro aceito pela comunidade é inspirado ou não? Por que eu não poderia chegar agora e fazer igual Lutero, que questionou a epístola de Tiago, né? Simplesmente, se não coaduna com aquilo que eu creio, com aquela visão que eu tenho das escrituras, eu poderia simplesmente chegar e eliminar um livro a esmo. Né? Então eu vejo que é isso que o Caio Fábio faz, por exemplo, quando ele coloca as palavras de Cristo, né, como uma posição acima das palavras de Paulo, por exemplo, né, sendo que a igreja, quando eu digo igreja, a igreja católica, a igreja como instituição sempre afirmou que as palavras de Paulo tinham o mesmo peso das palavras do nosso Senhor, porque Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo de nosso Senhor, né, e foi delegado, né, autoridade apostólica para ele pelo nosso Senhor. Então nós colocamos, né, uma visão tradicional cristã, coloca as palavras em pé de igualdade, e os reformados também fazem isso. Eles colocam a palavra de Paulo em pé de igualdade com as palavras de nosso Senhor corretamente. Mas o princípio que eles usam para fazer isso
é um princípio escriturístico, né? Sola Escritura. Então, por que eles acham isso? Porque Paulo é inspirado pelo Espírito Santo quando escreveu 1 Coríntios, por exemplo. Mas como eu posso afirmar que Paulo era inspirado ali escrevendo 1 aos Coríntios, né? Então, isso é uma pergunta que os irmãos protestantes não têm como responder. Então, por isso que eu digo, pessoal, que Caio Fábio, desigrejados, qualquer outro movimento assim esquisito que possa surgir dentro do meio reformado, do meio protestante, eu poderia dizer que são consequências, sim, da reforma protestante. São consequências desse princípio inconsequente de dizer que as pessoas podem interpretar as escrituras por si mesmas, tá? Então é isso, pessoal, é isso que eu queria passar aqui nesse vídeo para vocês. Quem estiver me acompanhando, muito obrigado. E a ideia aqui é postar vídeos semanais, tá? E falar um pouquinho para vocês sobre essa visão de teologia, filosofia, um pouquinho do que eu tenho estudado e compartilhar com vocês, tá bom? Muito obrigado. E se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva para ficar por dentro dos novos vídeos. Valeu, pessoal!